Nas horas do crepúsculo, onde o brilho da cidade encontra a escuridão profunda da floresta, um fantasma se move. É uma criatura de imensa graça e poder. Este é o reino do leopardo. Por séculos, este magnífico felino tem caminhado na linha tênue entre a vida selvagem e os assentamentos humanos na Índia. É um símbolo do mistério duradouro da natureza, um caçador silencioso que nos lembra que o selvagem nunca está realmente longe. Vemos sua sombra, um vislumbre fugaz na periferia, e somos lembrados de um mundo que opera por regras antigas, um mundo que existe logo além dos muros dos nossos quintais. O leopardo é um fantasma na paisagem. Ele está aqui e então se vai. Sua pelagem manchada não é apenas para a beleza, é a camuflagem perfeita. Isso permite que ele se misture à luz filtrada da floresta ou às sombras complexas de uma cidade agitada. Sua presença é ao mesmo tempo emocionante e inquietante. Representa o espírito indomável da natureza, uma força que não pode ser totalmente controlada ou contida. As pessoas que vivem nesta fronteira sabem disso bem. Elas compartilham seus quintais com um dos predadores mais formidáveis do planeta. Uma relação construída em um delicado equilíbrio de respeito e medo. Esta criatura não é apenas uma relíquia de uma era passada, confinada a parques nacionais remotos. É um sobrevivente contemporâneo, adaptando-se ao nosso mundo em rápida mudança. As fronteiras que desenhamos nos mapas significam pouco para ele. Uma reserva florestal, uma plantação de chá, um bairro suburbano, tudo isso faz parte do seu território. Sua história não é de recuo, mas de resiliência. É uma história de como a vida selvagem navega pelos desafios de um planeta dominado por humanos, forçando-nos a confrontar questões difíceis sobre como compartilhamos nosso mundo e o espaço que deixamos para os outros. Compreender essa relação é crucial. É uma história de duas espécies, ambas inteligentes e adaptáveis, disputando recursos no mesmo pedaço de terra. É um drama que se desenrola todas as noites em inúmeras aldeias e cidades em todo o subcontinente indiano. É uma história de conflito, mas também de surpreendente tolerância e esperança emergente. Para realmente entender a situação, devemos primeiro compreender a natureza notável do próprio leopardo, uma criatura perfeitamente projetada para a vida na fronteira. O que faz do leopardo um sobrevivente tão bem-sucedido? A resposta está em sua incrível adaptabilidade. Ao contrário de outros grandes felinos que exigem habitats vastos e intocados, o leopardo é um verdadeiro generalista. Ele pode prosperar em selvas densas, matagais áridos e até mesmo nas selvas de pedra das nossas cidades. É um mestre da descrição, capaz de viver invisível entre milhões de pessoas. Essa capacidade de permanecer invisível, de ser um sussurro na noite, é sua maior ferramenta para a sobrevivência. É um testemunho do poder da evolução em criar uma criatura de tamanha versatilidade e resiliência notáveis. Sua resiliência também está ligada à sua dieta. O leopardo não é um comedor exigente. Embora cace veados e javalis na floresta com prazer, ele é um oportunista por natureza. Ele come roedores, pássaros, répteis e, principalmente, animais domésticos que vivem ao lado dos humanos. Esse cardápio variado permite que ele encontre comida em quase qualquer lugar. Cães vadios, cabras e gado desprotegido tornam-se alvos fáceis nas bordas dos assentamentos humanos. Essa flexibilidade alimentar é uma razão fundamental pela qual o leopardo pode persistir em paisagens que outros grandes predadores já abandonaram há muito tempo. Esta não é uma criatura movida pela malícia, é uma criatura movida pela necessidade. Ele simplesmente segue seus instintos, buscando o caminho de menor resistência para encontrar sua próxima refeição. A presença de presas fáceis perto de nossas casas age como um poderoso imã, atraindo o leopardo para fora da floresta e para o nosso mundo. Um cão vadio vagando pelas ruas à noite, ou uma cabra deixada em um curral inseguro, é um convite aberto.
O leopardo está simplesmente aproveitando as oportunidades que fornecemos sem querer. Sua aparição é uma consequência direta dos recursos disponíveis no ambiente humano. Essa adaptabilidade permitiu que o leopardo mantivesse sua posição diante da expansão humana. Enquanto tigres e leões viram seus territórios diminuírem drasticamente, o leopardo tem resistido silenciosamente. Ele aprendeu a navegar em nosso mundo, a usar nossa infraestrutura como seu campo de caça. Ele caminha sobre nossos oleodutos, atravessa nossas rodovias e encontra abrigo em nossos campos de cana-de-açúcar. É um parceiro silencioso em nossas paisagens urbanas e rurais, uma presença constante, muitas vezes invisível, que prova a capacidade da natureza de se adaptar e persistir das maneiras mais surpreendentes. Para as pessoas que vivem em vilarejos na fronteira da floresta, a vida carrega uma tensão única. A floresta é uma fonte de vida, fornecendo lenha, comida e água. Mas também é uma fonte de medo. Cada farfalhar nos arbustos, cada sombra ao anoitecer, pode ser o leopardo. As crianças são instruídas a entrar antes do anoitecer. Caminhar sozinho à noite é um ato de bravura ou tolice. Essa ansiedade constante e de baixo nível faz parte da existência diária. É uma vida vivida com a consciência constante de que um predador poderoso compartilha seus arredores imediatos, observando das sombras. Quando ataques a humanos acontecem, eles são, quase sempre, um erro trágico ou um crime de oportunidade. Um leopardo geralmente não vê um humano como presa. Somos grandes, eretos e desconhecidos. No entanto, uma pessoa agachada para trabalhar em um campo pode ser confundida com um animal menor. Uma criança, devido ao seu tamanho, pode ser percebida como uma refeição em potencial. Às vezes, um leopardo encurralado ou ferido pode atacar em legítima defesa. Esses incidentes não nascem da agressão, mas da confusão, do medo ou de um ato desesperado de um animal assustado. É vital afirmar que esses eventos trágicos são incrivelmente raros. Considerando o grande número de leopardos vivendo em estreita proximidade com milhões de pessoas, os ataques são a exceção, não a regra. A grande maioria dos encontros termina com o leopardo simplesmente se misturando às sombras, tão assustado conosco quanto nós estamos dele. No entanto, quando um ataque ocorre, o impacto é devastador. Ele dilacera a comunidade, transformando o medo latente em trauma e luto palpáveis. Um único incidente pode quebrar a frágil paz que existia por anos. O rescaldo é uma tempestade de emoções. O medo é a reação imediata, seguida rapidamente pela raiva e por um sentimento de injustiça. A comunidade se sente vulnerável, e o leopardo se transforma de um vizinho respeitado em uma ameaça monstruosa. Ele se torna o foco de todas as suas ansiedades. A perda de um ente querido, ou o terror de uma quase perda, cria uma ferida profunda. Esse trauma exige uma resposta, uma maneira de recuperar um senso de segurança e controle sobre suas vidas. O clamor por ação se torna alto e claro, ecoando pelo vilarejo e exigindo uma solução das autoridades. Quando a tragédia acontece, a resposta da comunidade é bem rápida e totalmente compreensível. O luto e o medo rapidamente se transformam em uma poderosa demanda por ação. O leopardo precisa ser capturado. Esse é o grito que ecoa pela aldeia. As pessoas se reúnem, às vezes formam protestos e a pressão realmente começa a aumentar sobre o departamento florestal local. Os oficiais se encontram em, você sabe, uma posição muito difícil. Eles são encarregados de proteger tanto as pessoas quanto a vida selvagem. De um lado, eles enfrentam a raiva de uma comunidade traumatizada e do outro, o desafio de gerenciar um animal protegido e altamente elusivo. O processo de capturar um leopardo é repleto de dificuldades. Ele é um mestre da evasão. Armadilhas são montadas com iscas, mas o gato inteligente muitas vezes desconfia dessas estranhas caixas de metal. Rastreá-lo por terreno denso, isso é quase impossível.
A operação pode levar dias até semanas, enquanto o medo e a frustração da comunidade só aumentam. Os oficiais florestais trabalham sob imenso estresse, muitas vezes com recursos limitados, tentando pacificar o público enquanto aderem às leis de vida selvagem. Nosso trabalho é um dos mais desafiadores atos de equilíbrio na conservação moderna. E mesmo que a captura seja bem sucedida, o problema, honestamente, está longe de ser resolvido. Por anos, a prática padrão era a translocação. Mover o leopardo para uma floresta diferente e distante. Essa abordagem, no entanto, muitas vezes piora a situação. O leopardo realocado é colocado em um território desconhecido já ocupado por outros leopardos. Provavelmente enfrentará brigas violentas por território e pode ter dificuldades para encontrar comida. Desesperado e desorientado, ele pode vagar por assentamentos humanos perto de sua nova localização, simplesmente movendo o conflito para outro lugar. Às vezes, ele até tentará fazer a longa jornada de volta para sua casa original. Pior ainda, remover um leopardo de seu território cria um vácuo. A natureza abomina o vácuo. Não demora muito para que um novo leopardo se mude para reivindicar o espaço agora vago. Este novo indivíduo pode ser mais jovem e menos experiente em viver perto de pessoas, potencialmente levando a ainda mais conflito. O ciclo de captura e realocação demonstrou ser uma solução ineficaz e muitas vezes contraproducente. Ele trata o sintoma, a presença de um leopardo, mas falha em abordar a causa raiz do conflito. Diante dos fracassos dos métodos antigos, uma nova forma de pensar está, emergindo. É uma mudança do conflito para a coexistência. As comunidades, com a ajuda de cientistas e organizações não governamentais, estão sendo pioneiras em soluções inovadoras. O foco agora é na educação e prevenção. As pessoas estão aprendendo sobre o comportamento do leopardo, entendendo que o felino não é um monstro, mas um animal seguindo seus instintos. Conhecimento simples, como saber que os leopardos são mais ativos ao amanhecer e ao anoitecer, podem capacitar as pessoas a mudar suas rotinas e aumentar sua segurança. Soluções práticas e de baixo custo estão fazendo uma diferença real. As comunidades estão construindo abrigos para gado à prova de predadores, garantindo que cabras e gado estejam seguros à noite. Esse ato simples remove uma importante fonte de alimento e reduz o incentivo para os leopardos entrarem na aldeia. A instalação de luzes ativadas por movimento, ou simplesmente garantir que as áreas externas estejam bem iluminadas, pode afastar os caçadores noturnos e tímidos. Não são soluções de alta tecnologia e caras. São iniciativas lideradas pela comunidade que dão às pessoas um senso de controle e um papel direto na gestão da situação. A ciência está desempenhando um papel crucial neste novo paradigma. Pesquisadores usam armadilhas fotográficas e coleiras GPS para estudar os movimentos e o comportamento dos leopardos. Esses dados ajudam a identificar pontos de conflito e a entender como os leopardos usam a paisagem dominada por humanos. Essas informações são então compartilhadas com as comunidades, permitindo que elas tomem precauções direcionadas. Em vez de reagir com medo a cada avistamento de leopardo, elas podem aprender a interpretar a presença do animal e tomar medidas apropriadas e não letais para manter tanto a si mesmas quanto o leopardo seguros. O leopardo, de certa forma, nos mostra um espelho. Sua presença nas fronteiras do nosso mundo reflete as consequências da nossa própria pegada em expansão. Ele nos pede para sermos melhores vizinhos. A jornada rumo à coexistência não é fácil, mas está repleta de esperança. Ela mostra que, com sabedoria, empatia e vontade de adaptação, podemos encontrar maneiras de compartilhar nosso planeta. O leopardo é uma parte vital do mundo natural, um predador-chave que mantém a saúde do ecossistema. Aprender a viver ao lado dele não é apenas um desafio, é uma profunda responsabilidade e uma medida da nossa própria sabedoria. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, deixar muito like, comentar e compartilhar. Vamos bater a meta de 80 inscritos, galera! Sei que vocês conseguem!